pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Vamos juntos então fazer a resolução dessa atividade de estudos número 3 aí de eletromagnetismo, tá? Temos alguns exercícios um pouquinho complicados aqui para resolver, mas vamos conseguir, vamos chegar lá, né? Pessoal, nesse aqui que seria o meu exercício número 1, tá? Diz pra gente aqui que em uma região do espaço livre, o campo magnético, né, ele é dado por essa expressão que vocês estão vendo aqui, ó, tá? O campo magnético representado aqui por H, lembrando que ele é uma grandeza vetorial, né? E é pra gente calcular, então, pessoal, qual que é o valor da corrente elétrica que sai da superfície cônica, tá certo? Dada por um ângulo θ aqui, igual a 30 graus, tá? Com o nosso raio aqui variando, né, de 0 até 2 e o nosso ângulo φ variando de 0 a 2π. E diz ainda pra gente que essa corrente aqui, ó, ela está na direção alfa-θ aqui, ó, tá? E é pra gente calcular essa corrente utilizando aqui a lei circuital de Ampère, né? Bom, pessoal, algumas considerações importantes aqui do exercício que a gente precisa ter antes de fazer a resolução, né? A primeira coisa que a gente vai ter que observar é que esse campo magnético aqui, ele está dado em coordenadas esféricas, né? Como é que a gente consegue identificar isso? É em função das variáveis que nós temos aqui da nossa expressão, ó, tá? Percebam que nós temos a variável r, percebam que nós temos a variável θ e percebam que nós temos uma direção aqui, ó, que é a direção φ, tá? Então, como nós temos r, θ e φ, a gente já consegue imediatamente concluir que nós estamos falando aqui de coordenadas esféricas, tá? E isso, acreditem ou não, acaba deixando o problema um pouco mais fácil aí pra gente fazer a resolução, tá? Bom, é bem importante aí que vocês estejam familiarizados com coordenadas esféricas para a gente poder trabalhar com eletromagnetismo, né? Não tem nem como escapar, tá? Mas só para dar uma relembrada rápida aqui, bem rapidamente, né? Coordenadas esféricas, na verdade, ela é uma mudança de coordenadas, né? Então, normalmente a gente trabalha com as coordenadas cartesianas, né? X, Y e Z, tá? Mas dependendo do problema que a gente tem para resolver, trabalhar em coordenadas esféricas deixa um pouquinho mais fácil aqui a nossa resolução. Só lembrando rapidamente como é que elas funcionam, né? Coordenadas esféricas, pessoal, de fato, ela é utilizada quando a gente tem figuras que elas têm formato esférico aí, para a gente poder trabalhar, tá? Então, lembrando que nós temos aqui basicamente 3 direções, né? 3 mudanças de coordenadas que são, tá? Vamos pensar aqui no seguinte, ó. Nessa figura aqui, imaginem que eu marcasse esse pontinho, que está aqui, ó, de preto, tá? E aí, pessoal, eu coloco esse pontinho aqui localizado em cima de um sistema de coordenadas, x, y e z normalmente, tá certo? Se a gente vai fazer, então, uma mudança de coordenadas, né, pessoal, só pra gente se lembrar, tá? Eu posso vir aqui, ó, e associar a distância desse pontinho que eu tô marcando aqui, ó, tá? Até lá na origem aqui do nosso sistema. E para isso nós vamos dar uma coordenada chamada de r. Essa r aqui é que vai dar o raio aí da nossa esfera, tá certo? Então percebam que o R, pessoal, ele pode ter qualquer tamanho, tá? Então, quanto maior for o valor do nosso R aqui, maior vai ser, né, o raio aqui da nossa esfera, maior vai ser a nossa esfera, o volume dela e afins, tá? O que seria essa coordenada θ aqui no meio do processo? Pessoal, a coordenada θ é essa daqui, ó, que começa nesse ponto aqui que vocês estão vendo no eixo Z, tá certo? E ela tem, pessoal, um esquema de variação que ela vai de 0 até aqui embaixo, ó, conforme vocês estão vendo nessa figura. Então, o nosso θ ele pode variar de 0 até 180 graus. E eu queria que vocês percebessem, ó, eu vou passar minha caneta aqui em cima para vocês observarem, tá? Que eu posso, de 0 até 180 graus, descrever aqui um arco, ó, meia circunferência, tá certo? E aí, gente, entra aqui em operação, né, a nossa coordenada que é chamada de φ. Quero que vocês percebam que a coordenada φ é essa daqui, que ela varia aqui, ó, no eixo x e y, tá? E aí a nossa coordenada φ, pessoal, ela tem aqui a capacidade de ir, ó, daqui, tá certo? E dar uma volta completa e descrever 360 graus, ou seja, 2π. Então nós vamos pensar aqui no seguinte, ó, imaginem esse arco que eu passei de caneta azul, tá? Girando aqui 360 graus. Acho que vocês concordam comigo que a gente teria, então, o desenho, né, a figura aqui de uma esfera completa, tá? E aí o que daria pra gente o tamanho dessa esfera seria aqui esse nosso R, que é o raio aqui, tá? Então, percebam isso, ó. A direção que a gente tem aqui, tá, do crescimento aqui desse nosso ângulo θ, é aqui, ó, de cima para baixo, no formato que ele está desenhado, tá? O nosso ângulo φ, pessoal, ele vai de 0, ó, o x valendo 0 está aqui nesse ponto,
aí ele dá uma volta completa, aqui seria 90 graus, ó, estão vendo? E aí dá uma volta completa até que ele chega aqui nesse ponto de novo, tá? E daria 2π, ou 360, né? Então, esse daqui, ó, o sentido anti-horário aqui, tá? Seria aí a direção aqui do crescimento aqui do nosso ângulo φ, tá? De cima para baixo, o crescimento do nosso ângulo θ. E o R, ele pode tomar essa direção aqui, e aí ele descreve para a gente, basicamente, o tamanho, o raio aqui da nossa esfera, tá? É só para a gente lembrar aí de alguns conceitos, beleza? Fechou, pessoal? Então, o que nós vamos tentar fazer aqui? Uma coisa que é muito importante no eletromagnetismo é a gente tentar, pelo menos, fazer um esboço ou imaginar ali como é que seria o formato aí das nossas figuras, né? Então ele está dizendo para a gente o seguinte, ó, que a corrente elétrica ela sai da superfície cônica com θ igual a 30 graus, tá? Então, como ele falou para a gente uma superfície cônica, pessoal, eu já desenhei um cone aqui, ó, localizado em cima do nosso sistema de coordenadas, tá? E quando ele diz para a gente que o θ é igual a 30 graus, eu gostaria que vocês percebessem que esse 30 graus, ó, é saindo aqui do Z e vindo até aqui, ó. Então, até aqui nesse ponto nós teríamos o nosso ângulo θ valendo 30 graus, beleza? Então, isso daqui é que vai dar basicamente aí essa abertura que nós temos do nosso cone, tá? Percebam que o nosso R aqui ele vai variar de 0 até 2 na figura, então 0 seria bem aqui na origem, tá? Ó, e aí esse R, tá? Ele pode ir aumentando o tamanho dele até que ele chega no tamanho número 2 aqui, ó, tá? Com um ângulo de 30 graus, beleza? E o φ aqui valendo, trabalhando aqui, né, no caso variando de 0 até 2π. Então eu queria que vocês pensassem nisso, ó. Imaginem essa reta que eu tenho aqui, com uma inclinação de 30 graus, ela vai até 2 aqui nesse ponto, tá? E isso aqui girando de 0 a 2π, ou seja, de 0 até 360 graus. Então a figura que a gente tem aqui, ela descreveria pra gente um cone, tá? Então aqui, ó, nosso R igual a 2, tá certo? E aí o ângulo de variação φ aqui, ó, daqui para cá, descrevendo esse sentido, tá? Ele estaria girando até 2π, beleza? Então, esse daqui seria o esquema aí da nossa figura. Agora, pessoal, percebam o seguinte, ele está dizendo para a gente que a nossa corrente elétrica, ela sai da superfície cônica, beleza? Θ igual a 30 graus, na direção aqui, ó, alfa-θ. Lembra que eu falei para vocês que a direção dela seria de cima para baixo aqui, ó? Então o que ele está dizendo para a gente é que a nossa corrente ela sai aqui, ó, na direção de θ para essa direção. Então é para cá que vai estar a nossa corrente, tá? E o que isso aqui impacta, né, pessoal? Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Para a gente definir a direção de campo magnético, a gente geralmente utiliza a regra da mão direita, tá? Então, se vocês apontarem o polegar de vocês aqui na direção da corrente, certo? Polegar na direção da corrente, os dedos de vocês eles vão ter a tendência de girar no sentido horário aqui, ó, que seria o sentido contrário ao sentido da rotação aqui do nosso ângulo φ, tá? Então, ó, com o polegar de vocês apontado para baixo, eu gostaria que vocês percebessem que o nosso campo magnético ele está seguindo mais ou menos essa direção aqui, ó, beleza? A direção contrária, tá? Da rotação aqui do nosso ângulo φ. E isso vai impactar bastante aqui no nosso problema, pessoal, porque por conta disso, como nós estamos aqui na direção contrária, vai aparecer um sinal de menos aí durante a nossa resolução, tá? Então, beleza, vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso processo. Coloquei aqui a expressão do campo que foi dada pra gente, tá? E uma outra situação que é bastante importante aqui, tá certo? É a seguinte, ele pede pra gente utilizar a nossa lei circuital de Ampère, tá? Então a lei circuital de Ampère, pessoal, ela diz pra gente o seguinte, ó, que a corrente envolvida aqui, tá? Por uma determinada superfície, né? E essa superfície ela tá descrevendo pra gente o nosso campo, ela pode ser dada por uma integral de linha, né? Que é uma integral fechada, da equação desse campo, né, da equação vetorial desse campo, que multiplica um elemento infinitesimal de linha, que seria um dl aqui, ó, tá? E pessoal, esse dl aqui, né, a gente também vai utilizar ele em coordenadas esféricas, beleza? Então perceba, a equação do campo está em coordenadas esféricas e o elemento infinitesimal de linha a gente vai ter que utilizar em coordenadas esféricas também, tá? Então, pessoal, eu já peguei aqui de um livro de eletromagnetismo, tá certo? Como é esse nosso elemento dl aqui em coordenadas esféricas. Isso aqui já está expresso nos livros, tá? A gente não precisa demonstrar, mas é claro que tem equações matemáticas para mostrar como é que a gente chega aqui nessa nossa equação.
Então o dl ele é dado por essa expressão que vocês estão vendo aqui, ó, beleza? O que nós vamos fazer aqui agora, pessoal, é aplicar, tá, essa expressão, a combinação aqui, ó, do nosso h, a combinação do dl para o nosso problema, para o nosso exercício aqui, ó, tá? Então o que nós vamos ter aqui, pessoal? Ele nos deu que o θ, ele é constante, estão vendo aqui, ó? Ele é 30 graus fixo aqui, tá? E se vocês observarem aqui no nosso elemento, tá certo, ó, infinitesimal em coordenadas esféricas, aparece aqui, pessoal, ó, nesse segundo termo, um dθ, seria uma derivada de θ. Mas como o nosso ângulo θ é constante, pessoal, tá? Não varia, né? θ é igual a 30 graus. Esse elemento aqui, ó, beleza? Ele vai ser zerado, ele vai ser anulado, ele não vai fazer parte do nosso cálculo. Justamente porque a derivada de um valor constante, ela é sempre nula, tá? Então aqui, ó, para o nosso exercício, beleza? Nós temos, ó, que θ, tá? É igual a 30 graus, é constante. Então, portanto, aqui, gente, ó, o nosso dθ, tá? Ele é igual a zero. Ele vai ser excluído aqui dessa parte, tá? Uma outra situação que nós temos aqui também é a seguinte, né, pessoal? Em relação ao nosso φ aqui, ó, tá? A direção correta do ângulo φ é essa que eu tinha mostrado aqui para vocês, ó, no sentido anti-horário, beleza? Mas, como depois que a gente definiu o sentido da corrente, a gente acabou percebendo que o campo, ele está no sentido horário aqui, ó, tá? O nosso campo, ele está no sentido oposto ao sentido de φ. Então, o que acontece? Aqui no nosso elemento dl, nós temos, ó, direção de φ. Só que nós vamos estar trabalhando na direção oposta de φ, ó. Tá vendo o alfa φ aqui? Tá? E se a gente está trabalhando na direção oposta, nós não vamos usar o alfa φ positivo, mas sim negativo, beleza? Então, outra situação importante aqui, ó, direção, tá? Direção de φ, beleza? De φ aqui. Aliás, vamos colocar diferente aqui, a direção do campo, tá? Direção do campo oposta a φ. Direção do campo oposta a φ. Beleza? Então, portanto, nós vamos considerar aqui o seguinte, ó, que o nosso alfa na direção φ, beleza? Ele vai ser utilizado, na verdade, como menos alfa aqui, ó, tá? Menos alfa na direção φ, beleza? Só escrevendo assim para que vocês visualizem melhor. Ou melhor, ainda a gente pode deixar somente assim, ó, tá? Então a gente vai trabalhar com menos alfa φ, beleza? Então, de posse dessas informações, a gente pode começar a resolver aqui a nossa integral de linha, tá? Então, essa corrente aqui, tá? Envolvida por aquela figura que foi dada pra gente ali no campo, ela vai ser, então, a integral de uma superfície fechada, tá? Da equação que nós temos aqui, ó, do H, então nós vamos escrever ela aqui, ó, 45R ao cubo sobre seno do ângulo φ, aliás, θ, né? Na direção aqui, ó, de θ, alfa θ, mais 150 r quadrado cosseno, tá, do nosso ângulo θ, na direção de φ. Beleza. Isso aqui que multiplica, então, o nosso dl, tá? Só que esse dl a gente vai trabalhar com ele aplicado aqui ao nosso problema. Então, deixa eu só puxar essa integral um pouquinho para cá. Vamos lá, então. Como é que a gente vai escrever aqui, então, esse nosso dl, pessoal? Ó, a gente vai colocar aqui o nosso dr na direção alfa r, porque a gente não mexeu com ele, tá? Então, dr na direção r aqui, tá? R dr dθ foi zerado porque o nosso θ ele é constante, tá? A gente não vai utilizar ele aqui, isso aqui é igual a zero. Então, nós vamos colocar aqui, ó, mais, beleza? Um r seno do nosso ângulo θ, tá? A derivada, ó, dφ, beleza? Que já é padrão aqui que a gente retirou dos livros, tá? E ao invés de utilizar a direção positiva, que é essa daqui, ó, nós vamos utilizar a direção oposta, que é menos alfa φ. Então, nós vamos colocar aqui, ó, menos alfa na direção φ. Então, a gente fecha e fecha esses dois parênteses aqui, beleza? Bom, antes da gente desenvolver essa integral, quero que vocês percebam que nós temos um produto aqui, né? A gente teria que vir aqui, então, e fazer uma distributiva, né? Esse 45R aqui vezes o dr, depois vezes o r seno θ, e depois aqui, tá? Ó, o 150 vezes o dr, né? E o 150 vezes aquele r seno θ ali.
Mas, pessoal, a gente não precisa necessariamente desenvolver tudo isso aqui, porque nós estamos trabalhando com vetores. O cálculo vetorial, às vezes, ele nos ajuda em algumas situações, tá? Bom, lembrando que esses vetores aqui, eles são os vetores unitários, né, que apontam nas direções que nós temos ali, ó, tá? E conforme vocês devem se lembrar aí, se eu multiplicar aqui o meu vetor unitário, ó, alfa, teta, tá? Que é esse primeiro aqui, ó, vezes, né, esse cara aqui, ó, que é o alfa R, tá? O que nós sabemos é que eles são sempre perpendiculares, né, pessoal? Existe um ângulo de 90 graus aqui, tá? E quando a gente fosse fazer esse produto, a gente eles é sempre nulo, ó, tá? A menos que eles tenham a mesma coordenada. Então, ó, alfa θ vezes alfa r daria 0, tá? A próxima multiplicação que a gente iria fazer aqui seria o alfa θ vezes esse cara aqui, ó, menos alfa φ. Então, bora lá, ó. O nosso alfa θ, que multiplica menos alfa na direção φ, tá? E se eles são perpendiculares, beleza? Isso aqui vai dar 0 também, tá? Então, certo, ó, a gente distribuiu o primeiro. O próximo que a gente iria fazer agora seria, ó, esse 150. Multiplico aqui o nosso alfa na direção φ, que é esse cara, vezes esse segundo aqui, ó, alfa na direção r, são perpendiculares também, então esse produto vetorial é nulo, tá? Então o que é que vai sobrar aqui no fim das contas, né, pessoal? Eu tenho esse alfa φ e eu tenho menos alfa φ aqui, ó. Esse aqui já vai dar um resultado diferente de 0, ó. Alfa φ que multiplica menos o nosso alfa φ aqui, direções, né, vetores, tá? Pessoal, se fosse alfa φ vezes o alfa φ, isso aqui daria 1, tá certo? Ó, porque o cosseno do ângulo entre eles dois seria 0 graus, né? Aliás, o ângulo entre eles dois seria 0 graus e o cosseno de 0 vale 1. Só que aqui nós temos um cara que é negativo, tá? Então, consequentemente, o resultado disso aqui vai dar menos 1. Então, eu quero que vocês percebam que essa integral que a gente tem aqui em cima, ela vai ficar negativa, justamente por conta desse cara. E todos os outros aqui, eles serão zerados, tá? Então, olha só, o que vai sobrar aqui da nossa integral, tá? Vai sobrar aqui o seguinte, a nossa corrente envolvida, tá, por aquela figura, ela vai ser dada pela integral fechada ainda, nós não vamos abrir ela por enquanto, tá? Eu vou colocar um sinal de menos aqui já, esse menos é por causa desse menos 1 aqui, ó, beleza? E o que nós vamos ter aqui então, pessoal, ó, o 45 com o θ, ele foi anulado pelo r, tá, ó, conforme a gente viu aqui, e ele foi anulado por aquele menos alfa φ. Então esse 45 aqui sai fora do produto, ele nem vai aparecer aqui, tá? Agora depois nós teríamos, ó, 150 r quadrado cosseno de θ, direção dele φ vezes o r, ele também deu 0, tá? Então a única coisa que vai sobrar, pessoal, vai ser quando eu fizer o produto desse cara por esse último termo aqui, ó, porque o restante todo já foi anulado ali em função aqui das direções dos vetores. Então nós vamos ter aqui, ó, menos 150 r quadrado, tá? Cosseno do ângulo θ, beleza? E eu nem vou colocar mais as direções porque a gente já multiplicou elas aqui, ó, tá? Vezes, beleza? Aquele outro termo do nosso elemento dl ali, ó, r seno do ângulo θ, beleza? E um d φ aqui, ó. Então, lembrando que os dois vetores unitários aqui, a direção deles deu menos 1, esse menos eu coloquei aqui na frente, tá? Então, agora sim a gente pode vir finalmente desenvolver a nossa integral de linha aqui, tá? Pessoal, como é que isso aqui vai ficar? É uma superfície fechada, mas eu quero que vocês percebam que ela está dependendo somente do φ aqui, ó, beleza? Todo mundo que está aqui na frente, pessoal, para essa integral vai ser uma constante, tá? Então, como é que nós vamos vir aqui e vamos calcular essa nossa corrente, ó? A corrente envolvida, vamos transformá-la numa integral normal agora, tá? Só que eu vou pegar esses termos aqui que não dependem de φ e a gente vai jogar para fora da integral porque eles são constantes, beleza? Então nós vamos colocar aqui, ó, menos 150 r quadrado cosseno de θ vezes um r seno do nosso ângulo θ. E agora a gente vem aqui e coloca uma integral que não precisa mais ser fechada porque a gente já vai resolver a integral de linha, tá? Pessoal, essa integral é uma integral de dφ. Foi a única coisa que sobrou aqui, ó, beleza?
que é o nosso elemento aqui de variação. Pessoal, φ, vamos só lembrar, ele varia de 0 até 2π, beleza? E aí a gente precisa finalmente só resolver essa nossa integral aqui. Vamos avançando então. Corrente envolvida, tá? Pessoal, vamos só dar uma melhorada nisso aqui, ó. Eu tenho r ao quadrado, eu tenho um r aqui, e r quadrado vezes r seria r ao cubo, né? Então nós temos menos 150, que multiplica r elevado ao cubo, tá? Cosseno de θ vezes o seno do ângulo θ. E, gente, se eu fizer integral de dφ, simplesmente integral de dφ, nós vamos ter o ângulo φ aqui, ó. E a variação dele é de 0 até 2π, tá? A nossa corrente, então, que é envolvida ali por aquela superfície cônica, vai ser, né? Menos 150, r ao cubo, cosseno do nosso ângulo θ vezes o seno do ângulo θ. E agora a gente vai substituir 2π aqui, ó, no lugar do φ, menos, né, 0 no lugar do φ. O 0 não vai fazer efeito nenhum aqui, né, pessoal? Então, tudo isso vai ficar que multiplica 2π. Se quiserem colocar 2π menos 0 aqui também, fica à vontade, tá? Bom, e aí, pessoal, o que nós vamos fazer agora por fim seria substituir os valores mesmo que nós temos no problema, né? O r foi dado pra gente, ele varia de 0 até 2, mas caiu para fora da integral, ele é constante. A gente vai colocar o valor 2 aqui, ó, no lugar do r, tá? O ângulo θ a gente tem, ele é 30 graus, então a gente vai substituir ele aqui e depois executa aqui as nossas multiplicações. Então, essa nossa corrente envolvida, menos 150, que multiplica aqui, ó, r elevado ao cubo, r valendo 2, e ele é o cubo aqui, que multiplica o cosseno do ângulo θ que foi fornecido, que é 30 graus, que multiplica o seno do ângulo θ, 30 graus, e que multiplica 2π, tá? Se vocês pegarem uma calculadora e fizerem esse cálculo aí, vocês vão chegar à conclusão de que essa nossa corrente envolvida por aquela figura que nós temos lá, ela dá menos 3.264,84 aqui, aproximadamente, tá? Unidade de medida de corrente é o bom e velho ampere, não é isso? E fica aqui, finalmente, calculada aí o valor da corrente que foi pedido ali no enunciado do exercício. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer situação, é só vocês me chamarem, tá? Vamos avançando aí.